Olá, Olá, você! Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma live da Rede Central. E a gente hoje está fazendo uma live mais do que especial. Nós estamos ao vivo nos canais do Instagram e do Facebook da Rede Central. Então você pode escolher por qual mídia quer nos acompanhar nesta noite de terça-feira, 5 de outubro de 2021. E se você está assistindo essa live depois que ela foi salva no feed do Instagram e também no Facebook da Rede Central, tem problema nenhum não, é uma alegria saber que você está aqui com a gente. Se você está ao vivo, bora participar com a gente. Esta live é sobre vida, é sobre saúde. A gente vai falar, claro, sobre Outubro Rosa, já fizemos essa chamada aí várias vezes, e é importantíssimo lembrar a você que nós estamos mais uma vez marcando o Outubro Rosa. Uma celebração, não sei se a gente pode até chamar assim, mas o Outubro Rosa começou nos Estados Unidos na década de 1990. E todos os meses de outubro de cada ano, este período é para lembrar a você, mulher, que é preciso se cuidar, que você precisa fazer o autoexame, que você precisa pensar na sua saúde. Enfim, políticas públicas foram criadas ao longo dos anos para que mais e mais mulheres pudessem ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento e, principalmente, à prevenção desta doença. E nesta live da Rede Central, taca o dedinho no coração, encaminha este link para as suas amigas, para os seus amigos, porque todos, homens e mulheres, precisam saber como é importante prevenir-se contra o câncer de mama. O nosso programa hoje, a nossa entrevista hoje, a nossa live hoje, tem a alegria de poder compartilhar, de contar com a participação do Dr. Eduardo Rogério Malaquias Chagas, um competentíssimo e renomado mastologista que nós, catanduvenses, temos sorte de ter em Catanduva, no interior de São Paulo. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Gratidão por sua disponibilidade em estar conosco hoje. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Gislaine e o pessoal que está assistindo a live, eu é que agradeço a oportunidade e espero, nesse período que vamos estar juntos, trocar bastante informação e incentivar as mulheres a cuidarem da saúde mamária. Exatamente. A gente pede aí para a mulherada, se tem dúvida, olha, é a chance de contar com a expertise do Dr. Eduardo para esclarecer possíveis dúvidas que vocês possam ter a respeito do câncer de mama, porque a campanha Outubro Rosa, ela vem ajudando mais e mais, doutor Eduardo, a ter essa questão de contribuir para a redução da mortalidade do câncer de mama. Com certeza, Gislaine. A gente não precisava no calendário de um mês específico para lembrar do câncer de mama, né? Câncer de mama não é uma doença sazonal que acontece de vez em quando, ela está acontecendo a todo momento. Mas a gente precisava de um mês, sim, para sempre se lembrar que eu preciso me cuidar o ano inteiro, né? Nem que isso aconteça só um mês. E o Outubro Rosa, por ser um evento mundial, tem sim efeitos benéficos, né? Na conscientização e levando informação para os pacientes sobre saúde mamária de uma maneira geral, mas principalmente com relação ao câncer, que é a doença mais preocupante no momento. Qual é a prevalência dessa doença hoje entre as mulheres, doutor Eduardo? Se você pegar a literatura americana, que
ainda é uma literatura mais robusta, mais organizada, de cada 8 americanas que nascem hoje, uma vai ter câncer de mama até o fim da vida. Ou seja, é uma chance muito grande, né? No Brasil, a gente não tem uma estatística tão robusta assim, mas a gente tem uma casuística muito grande. Para 2021, aproximadamente 67 mil novos casos de câncer de mama. E aí que vem uma notícia triste. Aproximadamente 1/3 dessas mulheres vão morrer. Ou seja, vão descobrir a doença numa fase tardia e o tratamento não vai ser eficaz e elas ainda vão acabar indo a óbito. Infelizmente. Agora, de que maneira, doutor Eduardo, é possível curar uma mulher do câncer de mama? É o diagnóstico precoce? É o tipo de tratamento? Quais são as possibilidades da mulher diante do diagnóstico do câncer? Gislaine, eu costumo dizer que isso é uma somatória de fatores. Fator número 1 e primordial, descobrir a doença no começo. Quando eu enfrento um problema inicial, e aqui inicial a gente vai trocar por um tumor pequeno, as chances de cura são muito maiores. Inclusive, a chance de uma cirurgia conservadora, evitar a mastectomia, que tem um peso emocional tão difícil para a mulher. Não quer dizer que um tumor pequeno não vai ter cirurgia, quimioterapia, radioterapia, mas enfim, um tumor inicial tem chances maiores de cura. Às vezes, tumores maiores também você atinge a cura, mas você tem que lançar mão de outras drogas que a gente chama de quimioterapia, às vezes com mais efeitos colaterais, e o paciente acaba tendo muito mais, um tratamento muito mais estendido para chegar ao mesmo objetivo. Mas de uma maneira geral e bem resumida eu não sei, a gente vai ao longo desse bate-papo explicar isso para os ouvintes, se eu vou ter câncer de mama, mas se eu tiver câncer de mama, é que eu descubra no começo. Isso faz toda a diferença. Mas, doutor Eduardo, eu já o entrevistei outras vezes e eu me lembro de tê-lo questionado sobre isso. Quando há alguém da família com câncer de mama, eu tenho maiores possibilidades de também ter? Sim, agora vamos explicar quem que é esse alguém da família. O que é família? Pai, mãe e irmãos. Isso é família, a gente chama isso de parentes de primeiro grau. Então, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, meu pai pode ter câncer de mama, minha mãe pode ter câncer de mama. E eu tenho irmãs. Então, eu tenho um primo. É parente? É, mas não é um parente tão próximo. Lembra que o primo herdou metade do patrimônio genético de uma outra pessoa que não é da família. E muitas vezes a doença veio do outro lado. Então, isso é importante. Então, quem que é importante? Ou você me conta assim, Eduardo, a minha mãe não teve câncer de mama, mas ela teve 2 irmãs, que são minhas tias, com câncer de mama. Então, tem que ser um parentesco realmente de sangue, né? Porque senão fica difícil você poder avaliar. E aí, o que acontece, Gislaine? Quando eu tenho a gente chama isso de história familiar. Então, elementos da família que tem câncer de mama. A gente pode lançar um teste genético. Eu posso testar, eu posso identificar um gene. Olha, esse gene está presente na minha família e está presente em mim. Então, eu consigo testar, saber que a Dona Maria está geneticamente programada para ter câncer de mama. E aí você tem algumas alternativas para poder evitar essa situação. Então, lembrar que parente não é aquela prima distante, é a tataravó, tem que ser gente do núcleo, né? Gente próxima. Mas quais são as possibilidades para que se evite que esse câncer apareça? Então, por exemplo, eu tenho uma história familiar importante, mãe com câncer de mama e uma irmã. Vamos pensar um núcleo familiar desse jeito. E eu testo, eu faço um teste genético e está lá. Você está com o teste mutado, é a palavra técnica, né? Então, você vai ter câncer de mama. Eu não sei se daqui 5 anos, daqui 20, mas você está programada para ter câncer de mama. Isso já é possível de ser testado. Aí você tem que oferecer estratégias para essa paciente. Por exemplo, se você vai ter câncer de mama, eu preciso fazer uma cirurgia que vai retirar suas mamas. Eu preciso mudar o curso dessa doença. E aqui, Gislaine, uma das coisas perversas do câncer de mama é que esse câncer genético ele também está ligado ao câncer de ovário. Então você imagine uma moça de 35, 40 anos, jovem, de repente ter que fazer uma cirurgia para tirar as 2 mamas, você coloca a prótese de silicone, ok, mas você tirar os 2 ovários, ou seja, você está provocando o que a gente chama de uma menopausa precoce. E aí, quando as mulheres entram na menopausa, uma das estratégias é repor o hormônio que está faltando, para diminuir a onda de calor, para recuperar o desejo sexual.
Mas essa paciente geneticamente mutada, ela não vai ter essa possibilidade. Em outras palavras, há um prejuízo importante na qualidade de vida. Mas na hora de você colocar na balança, pelo menos eu estou diminuindo a chance de ter câncer de mama. Aliás, a gente teve um caso mundialmente famoso com a Angelina Sim, Jolie, que foi bastante criticada pelo radicalismo de ter tirado os sim, dois seios por causa da possibilidade. Foi exatamente essa situação, doutor. exatamente. Uhum. E hoje a gente tem ao nosso favor, do cirurgião, do oncologista, o teste genético. Então você tem uma prova material de que, olha, você vai ter câncer de mama. Eu não sei precisar quando, mas você vai ter, uma questão de tempo. Né? Que sintomas, doutor Eduardo? Aliás, antes do doutor Eduardo eu completar a pergunta, eu queria que você que está assistindo a gente no Insta ou no Facebook da Rede Central, que também participe conosco. Se você tem dúvidas, mande a sua pergunta, faz o seu comentário, dá o seu boa noite, dá coraçãozinho ali no Instagram, para a gente levar esse assunto cada vez mais longe para mais e mais pessoas. Combinado? Doutor Eduardo, que sintomas nós precisamos observar? Porque a mulher ela é muito cuidadosa, de um modo geral, ela é muito cuidadosa com a própria saúde. Então, ela consegue perceber o que não está legal nela. Então, o que é que a gente tem que prestar atenção? Então vamos também desmistificar uma coisa. Câncer de mama não é só nódulo, tá? Câncer de mama é uma doença tão malvada que ela tem várias carinhas, várias formas de apresentação. Então, o que a mulher tem que observar? Por exemplo, todas vocês usam sutiã. No final do dia vão tomar banho. Olhar se não tem uma saída de secreção. Então, na mama, você não percebeu nada, mas na lingerie, na peça íntima, você pode ter percebido uma alteração. Está lá durante o banho, se ensaboando. Puxa, faça o autoexame das mamas, né? Tenta perceber alguma coisa diferente que não tinha antes. E aí sim pode ser um nódulo. Você pode ter uma alteração de pele. A pele pode ficar vermelha, a pele pode ficar enrugada. Muitas vezes essas alterações elas são sutis, viu, Gislaine? E você precisa da ajuda de um profissional para orientá-la. E também é verdade que nem todas as alterações são câncer de mama. É uma minoria, felizmente. Mas se você não estiver atento, você não vai percebê-las. Qual é o melhor momento para se fazer o autoexame? Para as mulheres que menstruam, Gislaine, o melhor momento é fazer longe do período menstrual. Então, por exemplo, imagine uma moça que fica 5 dias menstruada. Ela menstruou dia 1º, acabou o sangramento dia 5 daquele mês. Conta uma semana. Então, no dia 12 é um bom dia para ela fazer o autoexame. Que local fazer esse autoexame? Na mulher, ela não pode se sentir inibida, envergonhada. Então, o que eu recomendo? Faça durante o banho, que é o momento em que você está sozinha, na maioria das vezes. E tem um outro trunfo em fazer durante o banho. A pele está molhada. Gislaine, a gente falava antes do programa entrar no ar, da sua formação como jornalista, você domina as palavras, você sabe se expressar, você sabe questionar. Eu fui treinado para palpar mamas, então eu tenho uma destreza melhor que a sua, é óbvio, porque eu estudei para uma outra finalidade e você tem outras qualidades que eu não vou ter tão bem. Então, durante o banho, aproveite a pele úmida ou molhada, que essa sua mão desliza melhor, e você que não foi treinada para palpar a mama de ninguém, consegue perceber talvez coisas um pouco mais sutis que não fosse perceber se tivesse com a pele seca, por exemplo. E se a gente considerar, doutor, que as pessoas fazem esses exames, que as mulheres se observam, por que é que ainda tem aumento de casos? O que justifica isso? Claro, vamos lá. Excelente pergunta. Primeiro, Gislaine, a gente está vivendo mais. Se a gente vive mais, a gente vai ter mais doenças. E uma dessas doenças é o câncer de mama. Eu vou fazer um exercício de passado aqui para você entender. Você deve ter uma idade muito próxima da minha, mas a minha mãe tem 6 irmãos. Então ela veio de uma família com 7 filhos. Alguém em sã consciência hoje tem 7 filhos? Pouco provável, né? Ou seja, se a gente voltar para o início do século passado, a gente vivia num núcleo familiar que o homem saía para buscar o sustento e a mãe, com 15, 16 anos já era mãe, cuidava daquela escadinha de filhos. Naquela época não tinha pílula, então ela amamentava bastante. Quantas vezes você não viu história? Estava grávida, estava mamando, dando mamar no peito, acabou ficando grávida do outro filho. Ou seja, você tinha hábitos reprodutivos diferentes de como são hoje. Hoje não é comum, Gislaine, uma moça chegar aos 30 anos e não ter filhos, porque ela está acabando a faculdade, ela quer morar fora do Brasil, ela quer fazer um investimento. Então, aquele modelo de mulher que era mãe antes dos 20 anos
praticamente não existe mais hoje. A mulher postergou essa gestação para mais para frente. O que isso significa na prática? Essas mamas foram expostas à oscilação hormonal por muito mais tempo. E antigamente não, como ela tinha um número grande de filhos e ela amamentava, essas mamas eram protegidas, não tinha tanta exposição. Então hoje você tem vivendo mais, hoje a mulher vive 85, ontem mesmo foi na consultório uma senhora de 82 anos dirigindo, né? Para você ver como as mulheres estão, né? Isso não é incomum, tá? Sim. Então, a sua expectativa de vida melhorou, isso é ótimo, significa que a qualidade está melhorando. Só que nós temos hábitos reprodutivos que pioraram, porque hoje as meninas menstruam mais cedo, eu tenho uma filha de 11 anos que menstruou com 10, isso não é incomum mais. Então, isso começa muito cedo, as meninas estão deixando para ser mãe mais tarde, então elas ficam muito mais tempo menstruando, e aí tem duas coisas muito importantes, a alimentação, a nossa qualidade de alimentação piorou muito, e também a questão do sedentarismo, né? Quanto mais gordinha você for, maior a chance de câncer de mama. Então, essa miscelânea de coisas vai determinar que mais pessoas vão ter câncer de mama. Estou tentando reabrir a aba aqui no meu computador, mas não consigo, mas eu vi uma reportagem do Instituto Nacional de Combate ao Câncer, do INCA, que fala que a alimentação influencia muito na questão do câncer de um modo geral. Sim. Seria possível prevenir muito mais se nos alimentássemos melhor. Fala um pouquinho disso, doutor Eduardo. E já eu vou botar as perguntas que estão chegando. Então, hoje em dia, a gente tem uma alimentação muito ruim, né? A gente come muitas coisas condimentadas. O gado, então a carne que vai para a nossa mesa, o frango, ou a carne de vaca ou de porco, muitas vezes esse animal é confinado e a base de hormônios, ele tem que ganhar peso em tantos dias para ir para o abate, para abastecer a cadeia alimentar. Então, a gente já começa uma exposição hormonal lá atrás, na engorda do frango, na engorda do gado, na engorda do suíno. Não bastasse isso, essa alimentação muito industrial, né? Esses fast food, essas coisas muito coloridas, né? Com muitos conservantes, isso com certeza, um ano, uma década, 20, 30 anos, haverá um impacto na nossa qualidade de vida. E some-se a comer mal, apesar de serem coisas gostosas, mas elas não fazem tão bem assim, a gente tem excesso de peso. E aí, o excesso de peso, no caso do câncer de mama, quanto mais tecido gorduroso você tem uma substância, uma enzima, ela chama aromatase. Ela quebra a gordura e transforma em hormônio feminino. Então, não bastasse os ovários produzindo hormônio, eu tenho o tecido gorduroso da barriguinha, da perna, também produzindo hormônio. Ou seja, estou aumentando o meu nível de hormônios, expondo mais a minha mama. Então, essa somatória de coisas vai determinar que você também tenha câncer. Nós estamos ao vivo nessa live maravilhosa, falando com o doutor Eduardo Rogério Malaquias Chagas, que é mastologista em Catanduva, no interior de São Paulo, e que muito gentilmente cedeu seu tempo para estar conosco nas redes sociais, no Instagram e Facebook da Rede Central, respondendo às nossas perguntas e as suas também, que está aí acompanhando a gente, sobre esse assunto câncer de mama. A gente tem algumas perguntas, eu vou pedir para o João colocar na tela, que o assunto que a gente entrar agora, por exemplo, um alô do Caio Napoleão, parabéns pelas informações do doutor Eduardo, essa veio pelo Instagram. A Maitê também está dizendo sensacional, obrigada pelo prestígio. A Mônica... Essa não vale, é minha irmã. Essa não vale? Vale Obrigado. Sim. Família tem que estar ali, muito bem. Outubro Rosa, 500 quilômetros, palminhas aqui para o doutor Eduardo, que está participando conosco. Já a gente vai falar desse projeto lindo, que é o 500 quilômetros. A me pergunta se a mãe teve... A minha mãe teve... existe a possibilidade dela ter também? O doutor Eduardo já falou disso. Tatiane, quer acrescentar mais alguma coisa? Doutor Eduardo, no caso da Tatiane, a mãe teve. Tatiane, assim, não é porque a mamãe teve que é uma sentença você terá. Mas se eu pegar uma outra família que a mãe não teve, a chance é menor, é só uma chance matemática, né? Mas com a história da sua mamãe, provavelmente você já deve fazer exames, você já deve estar cuidando da sua saúde mamária. Mas não é matemático, não é porque a sua mãe teve que você terá. Mas você tem uma chance maior.
Então, Tatiane, neste caso é importante começar a prevenção ainda mais cedo, né, doutor Sim, Eduardo? com E certeza. aí, É. a gente entra agora no assunto, não sei se o João vai botar aí a da pergunta da mamografia, doutor Eduardo. Foi ela mesma quem perguntou para a gente qual é a idade ideal para começar a fazer mamografia. Então, assim, Gislaine, vamos desmistificar algumas coisas com relação à mamografia. A mamografia não é uma vilã. Ela está aqui para ajudar, mas ela precisa ser bem indicada. Porque quando você usa um método na maneira errada, ele não vai te trazer o benefício que você deseja. Então, de uma maneira geral, para uma moça que não tem mãe com câncer de mama, não tem irmã com câncer de mama, nem pai nem irmão, 40 anos. Fez aniversário de 40 anos, começa a fazer mamografia. Com qual intervalo? Anual. Então faz um 40, 41, 42 e assim sucessivamente. Existem situações que essa moça, por exemplo, ela tem uma mama densa. Então a mamografia não consegue enxergar tudo naquele tipo de mama. Ok. Então é muito comum para esse tipo de paciente, além da mamografia, porque tem coisas que só a mamografia vai enxergar, então isso não tira o valor dela, mas ela precisa, para ficar mais tranquila, complementar a mamografia, com o exame que a gente chama de ultrassom. Então eu faço um combo para essa mulher que já fez 40 anos e tem a mama densa. Vamos voltar no tempo. E quem não tem 40 anos, eu posso fazer mamografia mais cedo? Claro que pode. Em algumas situações particulares. Por exemplo, teve alguém na família que teve câncer de mama aos 40 anos. Ou seja, um paciente jovem, 40 anos. Então a gente antecipa, a gente faz uma continha. A gente volta 10 anos, então 40 menos 10, 30. E começa a oferecer para aquela filha, para aquela irmã, mamografia 10 anos antes. E é óbvio que essa mama com 30 anos vai ser também densa. Então não vai ser incomum continuar fazendo o ultrassom. Agora, existem mulheres que com 40, 42 anos têm uma mama extremamente adiposa, que é aquela mama mais flácida. E aí essa, então, não precisará do ultrassom. Base, pode fazer só a mamografia. Então, isso é Mas é importante. importante que uma complemente a outra, doutor Exatamente. Eduardo. Tem algumas pacientes que falam assim: por que eu vou fazer mamografia se depois eu faço ultrassom? Ótimo, porque tem coisas que só a mamografia enxerga. Se você não fazê-la, você está perdendo a oportunidade de detectar algo no começo. Então, é essa a explicação, tá? Tá, tem mais perguntas sobre essa questão da idade? Deixa o João colocar para a gente na tela. A Rosinilda pode fazer aos 36 anos? Doutor Eduardo, acho que Lembra acabou que de eu responder falei? isso, né? Depende da história familiar. Olha, não tem ninguém com câncer de mama, não há necessidade de começar tão cedo. Guarda para os 40 anos. Tá, quem mais aí, João? A Célia, ela disse que tem 61 anos e tem que fazer a mamografia ainda? Até que Ah, idade, doutor Eduardo? Então, vamos lá, que eu acho que é o que a Célia queria saber. Célia, você é uma menina com 61 anos. Eu acabei de falar da vovó que tem 82 e foi dirigindo. A gente usa Sim, uma regrinha assim, Gislaine. Imagine uma paciente, Célia, acamada, com 61 anos. Eu não vou tirar ela do quarto da casa dela, colocar numa ambulância e fazer mamografia, não tem sentido. O sim. benefício vai ser muito pequeno. Então eu costumo dizer assim: está lúcida, anda, fala, faça a mamografia. Porque lembra que eu disse no começo, quanto mais velha você ficar, maior a chance de câncer de mama. Mas, Eduardo, eu tenho 86 anos, eu vou fazer mamografia? Aí a gente usa uma regrinha, Gislaine, que é um pouco pessimista. A gente trabalha com expectativa de vida. Não tem sentido oferecer mamografia se a expectativa de vida para aquele paciente é menor que 6 anos. Então, por exemplo, em outras palavras, mulher com 90 anos vai fazer mamografia? Não. Provavelmente ela não vai viver até os 96. Não que eu quero matá-la, mas estatisticamente a chance dela é morrer antes. Então, eu não Tá. vou submetê-la a isso. Expô-la Aí, a isso. exatamente, agora 61 anos é nova, nem conseguiu aposentar ainda, quer dizer, então consegue fazer. Né? Deve. Olha só, a Maitê está mandando a seguinte pergunta pelo Instagram. Existe o câncer de mama que não é percebido pelo autoexame? Maite, eu vou te falar uma coisa, mas é para você continuar fazendo o autoexame. O autoexame é uma oportunidade para você se conhecer. Porque eu te digo uma coisa, Maite, quando você palpar alguma coisa na mama, já vai ser grande.
de novo, a gente volta naquela situação. Você não foi treinada para palpar a mama de ninguém. Então, quando você perceber, já será grande, já não vai ser pequeno. Mas se você não se palpa, se você não se examina, quando você for buscar ajuda, isso vai estar maior ainda. Então, uma coisa importante, o autoexame não faz diagnóstico precoce. Porque quando você palpa, você, paciente que não é da área da saúde, que não tem essa expertise, a lesão já é grande, ela não é pequena, né? E esses sinais, doutor Eduardo, que você falou que aparecem, por exemplo, a pele fica Sim. vermelha, rugosa, ou secreção do mamilo, esses sinais dizem que o meu estado já é adiantado, Não, ou não eles também têm que... necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente, mas isso significa que você precisa buscar ajuda médica. Por exemplo, a pele vermelha pode ser uma mastite, só uma inflamação da mama. Mas como que você vai saber se é uma mastite? E aí tem uma entidade que chama carcinoma inflamatório. Como que eu vou saber se eu vou tratar isso com antibiótico ou vou para quimioterapia? Você precisa passar no mastologista, né? Saída de secreção, antes de você perguntar. Não é incomum, Gislaine, a paciente tem dor na mama. Ela vai lá e aperta o mamilo, porque aquilo dá uma sensação de alívio. Mas não pode fazer isso. Por quê? Uma hora ela vai apertar essa mama com um pouquinho mais de força e você imagina que existe uma trama de vasos atrás da areola muito delicada. Às vezes ela aperta com um pouquinho de força, ela se machuca, sai sangue. Aí quem vai atendê-la tem que associar. Mas será que isso já não é um câncer? Então você vai gerar mais confusão ainda, né? Então não é para espremer o mamilo. Entendido. Eu só queria saber se tem mais olás e ok, que eu vi alguns aqui no Instagram, e pode colocar aí na tela e a gente continua. Parabéns ao doutor Eduardo pelas informações. Outubro Rosa, mês da Obrigado, prevenção do Elizabeth. câncer de mama. Muito obrigada, Elizabeth. Aí tem aqui um montão de fã dizendo, batendo palminha, que eu estou vendo aqui no Instagram. Não, doutor Eduardo já sabe que ele é muito querido, a gente está com uma audiência muito boa nessa live, eu fico muito feliz. Doutor Eduardo, vamos lá falar sobre tratamento. A gente falou que pode ser cirurgia, pode ser não necessariamente cirurgia. Em que momento se decide isso ou de que maneira o doutor Eduardo decide isso? Na verdade é assim, o tratamento, Gislaine, ele tem etapas. Então eu vou falar todas as etapas de uma maneira bem resumida e aí a gente pode jogar. Então, geralmente, para um tumor pequeno, começa com cirurgia. Você vai lá e tira aquele tumor da mama da paciente. Toda vez que eu faço uma cirurgia conservadora, que eu não mutilo, que eu não tiro a mama, eu necessariamente tenho que fazer radioterapia. Então, tratamento conservador, que você preserva a mama, casa com radioterapia. E a quimioterapia? Depende de uma série de outras características próprias do tumor para saber se vai fazê-lo ou não. Então, eu posso ter uma paciente que opera e faz rádio e toma um comprimido, não faz químio. Eu vou para um outro inverso. Tumor grande. Então, o paciente chega lá com um tumor que ocupa metade da mama. Provavelmente, essa paciente vai para a quimioterapia, ela não começa operando. Gislaine, eu vou lançar mão de remédios para diminuir a doença e tornar essa doença menor, consequentemente, mais fácil de abordá-la cirurgicamente. Então, muitas vezes, a paciente vai com uma doença grande, que naquele momento era a mastectomia. Ela toma o remédio, aquilo diminui e eu consigo fazer uma cirurgia conservadora. Então eu dou remédio, problema diminui, eu faço uma cirurgia mais fácil e a paciente vai seguir a sua vida. E não existe um tempo pré-determinado para cada tratamento, existe um período para cada paciente, é uma história diferente, doutor Eduardo? Uma história sempre diferente. Por quê? Tem paciente que opera, aí infecciona, então você demora para começar a fazer a químio. Aí faz a primeira sessão de químio, passa mal, cai muito a resistência, pula o próximo mês. Então, isso é muito pessoal, né? Agora, uma coisa que eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta é: o paciente oncológico, aquele paciente com câncer de mama, ele precisa de carinho. Então, não adianta ir no Einstein, no Ciro, onde quiser, onde seu dinheiro permitir. Mas se não tiver dentro da família um apoio, uma palavra de conforto, isso ajuda demais, Gislaine, né? O paciente precisa do tratamento médico correto, né, adequado, mas também precisa encontrar em casa paz, motivação, amor. Isso faz uma diferença enorme no tratamento. Uma terapia também, doutor Eduardo, até porque atinge uma parte muito que diz muito a nossa autoestima.
A mulher que passa pelo câncer de mama e que precisa retirá-lo, ela se sente, entre aspas, mutilada. Com raras e honrosas exceções, talvez não se sintam assim. Eu não imaginaria como seria passar por isso. Mas uma terapia, um acompanhamento psicológico também seria importante? Eu acho que isso é importante, mas assim, a gente respeita a individualidade do paciente. Porque, Gislaine, tem pessoas que conseguem tirar força, eu não sei de onde, né? Mas tem essas pessoas que são diferentes. De repente, para essa pessoa, não vai mudar muita coisa. Eu atendo de quarta-feira no serviço público de saúde. E aí são pacientes mais carentes, com mais dificuldades financeiras, com mais, nem sempre, alguns desarranjos familiares. Então, talvez essas pacientes, eu vou chamá-las de mais fragilizadas, precise de um suporte psicológico, né? Que é saudável, que não tem nada de errado, é a ajuda que você precisa. Mas eu não consigo generalizar que todo mundo precisa do psicólogo. Tem gente que consegue tocar a tua vida, né? Mas todo mundo precisa do apoio da família. Eu acho isso essencial. Como eu acho também essencial religiosidade. Isso ajuda demais, né? Independente do seu credo, da maneira, não tem problema nenhum. Se o seu papai do céu tem bolinha, o meu tem listinha, para mim não são, mas eu acho que essa coisa da religiosidade também ajuda. O que não pode é só rezar e não tomar o remédio, né? Não vai funcionar. Tem uma pergunta que eu já fiz também, doutor Eduardo, e eu acho que alguém já fez aí também pelas redes, se o João conseguir achar, que é a questão do desodorante, doutor Eduardo. No nosso país, não tem como, na nossa região, o clima não permite que você não use desodorante. E aí eu queria saber qual é essa história do desodorante, afinal de contas. Gislaine, eu sou de uma época que tinha um desodorante que chamava Avanço. Era uma bisnaguinha de plástico que você apertava, não tinha aerosol. E aquilo ali você usava. Hoje, o que a gente tem no mercado? Antitranspirante. Então, vamos falar um pouquinho disso. Qual que é o grande lance do antitranspirante? É isso. Você sai de manhã, você toma o teu banho, você se prepara, você é uma mulher dinâmica, você vai no teu trabalho, você dá um pulinho em Rio Preto, resolve, você usou o desodorante de manhã. E ele te protege essas 12, 24 horas. Só que o antitranspirante, olha o que o nome está dizendo, ele impede você de transpirar. Ele bloqueia os poros que a gente tem na axila. Qual que é o grande problema? O grande problema é que você pode ter uma doença que chama foliculite, que é uma inflamação dos poros por onde sai o suor. E principalmente as mulheres que no nosso país têm o hábito de depilar a axila, ora com lâmina, com cera, com laser, cada um da sua maneira. Então, o grande lance do desodorante é desenvolver uma foliculite, e aí a mulher associa, muitas vezes, por estar na axila, que está com câncer, mas não é uma doença da pele. E aí eu também faço uma observação para, se for possível, você não vai rir agora, usa o leite de rosas da vovó, tem coisas mais naturais. É que ninguém quer, todo mundo quer passar o antitranspirante e ficar sequinha. Então, mas se voltar, se você, não sei se na Rede Central vende desodorante, é difícil achar a palavra desodorante. Antitranspirante, existe mil coisas. A maior parte é antitranspirante, isso antitranspirante. Mesmo. Então, mas pode continuar usando, porque se você não usar, chega no meio-dia, ninguém está perto de você. É impossível, né? Não tem jeito. Como diz aquela brincadeira, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda. Porque ninguém suporta. Aí tem aquelas... o leite de rosas foi uma boa dica do doutor Eduardo. Mas tem gente que usa minâncora, que eu não sei nem se o nome comercial é isso, mas é uma pomadinha, amido, talco, e aí? Tudo vai provocar foliculite? Vai entupir os canelinhos dos pelos? Não vai causar tudo foliculite. O grande problema é quando você usa um talco e vai naquele mesmo dia fazer mamografia. O talco tem alguns pequenos cristalzinhos que podem induzir o erro. Mas se no dia da mamografia ela não usar nada, não tem problema algum. Gislaine, isso é muito pessoal. Se a paciente se sente bem, não está com odor desagradável, pode usar o que quiser, até o antitranspirante. Não precisa associar isso com câncer de mama. Não necessariamente, é só ficar atento a essa questão. Que isso pode usar antitranspirante. Exatamente, não vai ficar assustada. Entendido. Bom, nós estamos já nos encaminhando para a segunda parte da nossa entrevista com o doutor Eduardo. Tem vários elogios aqui, se o João quiser colocar. A Tatiane, por exemplo, mandou dizendo que... Então vamos lá, parabéns pelas explicações perfeitas, somos fãs, o pessoal do 500 km já chegamos aí. O que mais, João? A Cecília, excelente médico, parabéns, doutor. O que mais, João?
A Cecília Tatiane, faltou no junto com retorno, nós, viu? a Puxa a família. orelha dela. Ela tinha que voltar E no Emílio Carlos e não foi. ao vivo, Cecília, puxão de É. orelha ao vivo. A Tatiane disse que o doutor foi o médico da mãe, agradece pelo Ah, trabalho. O doutor Eduardo foi sensacional, infelizmente o câncer dela se espalhou depois de 7 anos de é. luta, mas você foi até o último dia. Infelizmente tem essas Sentimentos, devotas, Tatiana. nossos sentimentos mesmo. A Karina Zatti, um ótimo médico, um ser humano maravilhoso. O que mais, Obrigado. João? A Cecília, doutor médico, é um médico há 15 anos. E faltou outra consulta ainda, hein, É. Cecília? Puxa vida. O que mais, João? Já deu aí. Doutor Eduardo, agora eu queria entrar num segundo assunto. Eu acho que as dúvidas principais dessas questões de câncer de mama a gente conseguiu tratar aqui, mas neste outubro rosa, em ano de pandemia, em que as coisas não estão podendo acontecer como a gente gostaria, foi preciso reinventar muitas questões. Então, doutor Eduardo, eu queria que o senhor falasse com que você, eu acho tão esquisito chamá-lo de senhor, mas vamos lá, que você nos contasse como é este projeto Outubro Rosa 500 quilômetros. Bom, a gente vive ainda um momento de pandemia. Você lembra que ano passado, o Outubro Rosa, ele foi bem acanhado, até porque não podia aglomerar, não podia. A gente não tinha essas ferramentas tecnológicas tão desenvolvidas ainda. E aí, eu e 3 pacientes tivemos uma ideia. O que elas têm em comum? Câncer de mama, que já enfrentaram e já passaram por esse problema, já superaram, e gostam de bicicleta. E depois, além dessas 3 moças, tem o pai de uma moça, que a moça não pedala tanto, mas o pai pedala bastante. Então nós nos reunimos e falamos, por que a gente não faz um Outubro Rosa contando a história desses 4 personagens, né? E, ao mesmo tempo, lançar um desafio para eles, que era pedalar 500 quilômetros ao longo do mês de outubro. Então, começou assim, num bate-papo, a ideia foi ficando mais madura, a gente conseguiu também agregar, além dessas 4 histórias que vocês vão conhecer pelo Instagram, pensamos na equipe multidisciplinar, que é a fisioterapeuta, a nutricionista, a psicóloga, a educadora física e a assistente social, que é o time de profissionais que ajuda no enfrentamento do câncer de mama. E aí, feito isso, gravamos esses vídeos e lançamos, então, na última sexta-feira, esse projeto. O que esse projeto tem de bacana, Gislaine? Contar para as pessoas que não tiveram câncer de mama, mas que conhecem com certeza alguém que tem, que dá para enfrentar a doença e dá para vencer a doença. A gente viu, infelizmente, a história da mamãe da Tatiane, que não conseguiu vencer a doença. Felizmente, algumas pessoas não vão, mas a gente tem que sempre lutar, a gente sempre tem que brigar para conseguir o que a gente deseja. Então, o projeto saiu disso. E depois a gente conseguiu uma série de apoiadores, a Rede Central é um deles, foi ficando robusto, e você vai ver, você vai surpreender alguns globais aí que vão fazer depoimento, então tá uma coisa bem legal. E a gente quer, então, contar para as pessoas numa linguagem leiga, uma linguagem bem tranquila, que todos possam entender a importância de se fazer um diagnóstico precoce e de se enfrentar a doença. Essa é a ideia do projeto. Porque a questão de vitória, ela precisa ser muito colocada também. Hoje, por exemplo, no Facebook, eu vi uma ex-aluna minha na faculdade de jornalismo, a Daniela, Olha, hoje jornalista, relatando que ela venceu o câncer de mama. Isso me tocou muito profundamente, porque a gente vê os nossos ex-alunos sempre muito jovens, né? A sim, Tatiane hoje, a Dani hoje deve ter perto dos seus 40 anos, foi minha aluna 20 anos atrás, então eu fiquei muito tocada com a história dela, de como ela venceu. E aí essas histórias vencedoras, elas são muito estimulantes para as outras pessoas, para todas as pessoas, eu não diria nem só para as mulheres, não são, doutor Eduardo? Elas precisam conhecer que é possível vencer a doença, é preciso saber que é possível vencer a doença. Eu perdi o doutor Eduardo, João? Opa, a conexão do doutor Eduardo acabou de cair, mas a gente vai fazer a reconexão, então você não saia daí. E aí eu aproveito para este momento conversar com você que está acompanhando a nossa live, enquanto o doutor Eduardo se reconecta com o nosso link, para agradecer todo mundo que estava aí junto com a gente, né, acompanhando a nossa live, dando suas mensagens. Então, vamos lá. Voltou. voltei. Doutor Eduardo, vamos lá. Tem algumas mensagens que, enquanto o doutor Eduardo foi ali e voltou, a gente recebeu aqui. Se o João quiser já colocar,
O pessoal do 500 quilômetros... Opa! A Cecília disse que retorne amanhã. Tá. Desculpa, Cecília. O mundo ao vivo é isso. Não dá para faltar, as meninas nos ligam avisando, doutora. Ela que falou, viu? O que mais, João, que tem aí? Tem mais alguns recados. A gente falava dos 500 quilômetros, que ganhou robustez com vários apoios. E a gente tem aqui, não sei se o João vai conseguir colocar, a Viviane Dalto dizendo que tem muito orgulho de fazer parte desse projeto tão lindo. As meninas do Outubro 500 quilômetros, a Carol avisando que é possível acompanhar todas essas histórias lindas no @Outubro 500km, tá? Aí, ó, dá até para você acompanhar nesse relato, depois o João pode nos ajudar pondo a legenda, mas sigam este Instagram e acompanhem não só as histórias, mas também a evolução dos pedaleiros aí nestes 500 quilômetros, né? E a gente tem também a mensagem da Luísa Murari, que é uma futura doutora, uma futura médica, filha do Marcos Murari, que é o diretor da Cocan Catanduva, da Cocan, está dizendo aí que a Cocan se sente honrada e orgulhosa por ter sido lembrada para participar desse projeto. Parabéns à Cocan pela iniciativa de estar com vocês. A Carmen Silva Guimarães é uma das atletas. Essa é a nossa atriz, a Carmen. Isso, legal. Carmen Silva Guimarães. É o @Carmen Silva Guimarães, o Instagram dessa atleta que também está participando aí com vocês, tá bom? Acho que são esses os recados. Se tiver mais algum recado aí, podem colocar, que eu já vou dando os ultimamente aqui, deixando aqui os recados. Doutor Eduardo, uma consideração final para essa nossa live e um convite para o pessoal que está acompanhando a gente em casa. O que é que o doutor Eduardo tem a dizer? Bom, então são 2 recados aí. O primeiro deles que não espere só outubro para pensar na sua saúde mamária. Lembra que o câncer de mama está acontecendo ao tempo todo, então a gente não pode concentrar todos os esforços num único mês. As mulheres fazem Papa Nicolau, tem dúvida, já aproveita para o ginecologista examinar. Fez 40 anos, precisa fazer a mamografia. E hoje a gente tem AME, Emílio Carlos, Padre Albino, quer dizer assim, tem condições. A gente mora numa cidade que oferece possibilidades de fazer exames e consultas, né? Tem outros colegas que atendem no Emílio Carlos, tem o Bruno Sabino que atende no AME, quer dizer assim, não falta médico, né? Precisa correr atrás. Com relação ao projeto Outubro Rosa 500km, eu convido a todos para entrarem no nosso Instagram, @Outubro Rosa 500km. A Carol Lustro, que é a pessoa que toma conta dessa mídia, está fazendo um trabalho sensacional. Vocês vão ver histórias reais de pessoas de Catanduva, então não é ninguém fictício, e que venceram a doença. E por que não se espelhar num exemplo bom, né? É tão bom a gente olhar para frente e falar, puxa, mas essa pessoa passou por tudo isso que eu estou passando agora e venceu, por que eu também não posso vencer, né? Então, são essas histórias que a gente quer levar para as pessoas. Então, curtam a nossa página, se interessem, vão assistir, façam perguntas, comentários, é isso que a gente deseja, sabe? Tentar levar alguma informação positiva para as pessoas no momento que a gente vive, né, Gislaine, de distanciamento, dessa polarização política, cada um falando uma coisa. Vamos nos preocupar com a nossa saúde, que é o nosso bem maior, né? E a gente está lá para dar esse recado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Eduardo, enormemente pela sua participação conosco, por dispensar seu tempo, que a gente sabe que a sua agenda é super mega blaster ocupada. E a equipe Rede Central agradece ao doutor Eduardo e a todas as pessoas que participaram conosco aqui. A Thaís está dizendo assim, prevenção é o melhor remédio, sempre. Parabéns pela iniciativa, doutor Eduardo. Me marcou outubro e toda a família da Rede Central. E a gente agradece, Thaís, porque eu acho, eu como jornalista, claro, como comunicador, eu acho que a informação é o que faz as pessoas evoluírem. Então, a gente precisa buscar informações de fontes seguras, de lugares que falam o que tem que falar mesmo e não ficam inventando coisas irreais, que nos acalmam, que nos orientam, como foi o que aconteceu aqui hoje à noite. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigada pela audiência. A gente encerra essa live aqui, mas esse conteúdo fica salvo no feed
na página ali do Facebook e também do Instagram da Rede Central. Participe com a gente dessa campanha, dessa nossa meta de levar isso cada vez mais longe, compartilhando esse conteúdo com as pessoas que você quer também ver muito bem. Estes conteúdos sobre saúde e qualidade de vida já são rotina aqui nos canais da Rede Central. E eu espero você no próximo mês para o nosso próximo encontro. Fica com Deus e até lá!